Um artista que vai criar um trabalho de qualidade duradoura percebe que a vida não é sobre ajustes sutis do estresse ou hiperconflitos entre mestres do crime com bombas atômicas roubadas que mantêm a cidade refém. A vida é sobre as questões supremas e sobre achar o amor e o seu próprio valor, sobre trazer serenidade ao caos interno, sobre as desigualdades sociais titânicas em todos os lugares à nossa volta, sobre o tempo se esgotando. A vida é o conflito. Essa é a sua natureza. O escritor deve decidir onde e como orquestrar esta luta. É esse o tom que eu quis dar ao texto de O Clone de Deus, cujo filme de longa-metragem será lançado no próximo ano. Hoje é domingo, 11 de dezembro de 2016. Eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Sou professor, autor e designer instrucional em educação à distância de 4ª geração, roteirista e produtor cinematográfico. E a nossa fala de hoje, no capítulo 10, com o tema Brasil Contemporâneo, lição que todo político deveria saber, de JK a Lula da Silva, nós vamos falar sobre os anos radicais. Eu vou aproveitar e pedir para você assinar o nosso canal. Você que me acompanha diariamente aqui por meio do YouTube. Você lembra que no capítulo anterior a gente falou da renúncia do presidente Jânio Quadros e que dividiu a sociedade brasileira em polos opostos, e a fórmula encontrada para superar o impasse foi a implantação do parlamentarismo. Então, é bom que você entenda como funcionou esse novo sistema naquele governo caótico de curto período que esteve em vigor depois da renúncia de Jânio Quadros. Nós vamos ainda ver que a sua implantação não foi suficiente para impedir a crescente radicalização dos grupos políticos e sociais, o que acabou levando à derrubada do governo de João Goulart. Como você sabe, o sistema de governo presidencialista, que é o que era e o que possuía o Brasil até então, o poder executivo se concentrava sempre na figura do presidente da República, como ainda é hoje. Mas o que significa este tal de presidencialismo? Significa que cabe ao presidente tomar as principais decisões, iniciativas para governar o país. Já no parlamentarismo, o maior poder é o do parlamento, é o do Congresso, e não o do presidente. O partido ou a coligação partidária, que tem a maioria no parlamento, escolhe entre os parlamentares eleitos o chefe do governo, que também é chamado de primeiro-ministro. O primeiro-ministro, por sua vez, organiza um conselho de ministros, também chamado de gabinete ministerial. Seus membros devem ser igualmente escolhidos entre os parlamentares eleitos. O primeiro-ministro e seu gabinete são responsáveis pelo desenvolvimento de todas as políticas do governo e pelo comando da administração federal. Mas tem que prestar conta ao parlamento. O parlamento pode apoiar dando um voto de confiança, ou pode derrubar, dando um voto de censura. No gabinete,
Quando um gabinete é derrubado, tenta-se formar outro e, com isso, caso não seja possível, convoca-se novas eleições parlamentares para a formação de uma nova maioria parlamentar. O cargo de presidente da República não desaparece no sistema parlamentarista, mas seus poderes são muito reduzidos. O presidente da República, neste caso, é considerado chefe de Estado. Ele é eleito pelo voto direto e a ele cabe nomear o primeiro-ministro e o seu gabinete. Em algumas democracias mais desenvolvidas do mundo, adotam o parlamentarismo. Como você sabe, é o caso da Alemanha, da Itália, do Canadá, da Suécia, do Japão e da Inglaterra. Os três últimos países, Suécia, Japão e Inglaterra, são exemplos de monarquias parlamentaristas. Nelas, o cargo de chefe de Estado é exercido pelo rei, o imperador, ou pela rainha. Lembre-se de que o Brasil também já foi uma monarquia parlamentar. A redução dos poderes presidenciais, trazida pelo parlamentarismo instituído pela Emenda Constitucional número 4, diminuiu a resistência dos grupos de oposição à posse de João Goulart na presidência depois da renúncia de Jânio Quadros. Mas a Emenda Constitucional também previa a convocação algum tempo depois de um plebiscito. Por meio dele, o eleitorado decidiria se o sistema parlamentar deveria ser mantido ou se deveríamos retornar ao presidencialismo. Assim, os que defendiam e que Goulart assumisse a presidência com plenos poderes, passam a concentrar seus esforços na realização do plebiscito. Mas você sabe o que é plebiscito, né? Nós já fizemos vários aqui no Brasil. Procure a palavra aí no dicionário e você vai ter uma definição completa do que é plebiscito. Que relação se pode estabelecer entre plebiscito e democracia? Voltamos, portanto, para o regime presidencialista, ou seja, aquele que confere maioria e maiores poderes ao presidente da República. Você sabe que, tendo recuperado os poderes executivos, que a Constituição de 1946 lhe garantia, Jango lançou, entre as primeiras medidas para enfrentar os sérios problemas econômicos e sociais que o Brasil vivia. Na realidade, enquanto durou o parlamentarismo, o governo ficara praticamente paralisado. Foi um absurdo o que aconteceu no Brasil. Isso agravou ainda mais a situação econômica. Você lembra, a taxa de inflação pulou de 37 em 1961 para 51 em 1962, enquanto a taxa de crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, desceu a 5,4 em 1962 contra 7,3 de 1961. Para atacar à frente esses problemas, o governo lançou o Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social, elaborado pelo economista Celso Furtado, que ocupava então
o cargo de ministro extraordinário do planejamento. O plano trienal tinha dois objetivos difíceis de se conciliar. Em primeiro lugar, queria reduzir a tendência à aceleração inflacionária, que se continuasse poderia resultar num total descontrole das taxas de inflação. E o segundo objetivo era de voltar às taxas de crescimento econômico alcançadas no período de ouro do desenvolvimento, entre 1957 e 1961, que girava em torno de 7% anuais. A principal medida implementada durante este período foi a antecipação da data do plebiscito, que foi marcada para janeiro de 1963. Os setores que haviam defendido a posse de Goulart novamente se mobilizaram em uma intensa campanha nacional para que a população votasse não ao parlamentarismo. Ao final, a volta ao presidencialismo venceu por uma esmagadora margem de votos, quase 9,5 milhões, contra cerca de 2 milhões dados à manutenção do sistema parlamentar. A manutenção do crescimento econômico era necessária, pois somente assim se poderia criar empregos e assegurar a distribuição de renda, fatores indispensáveis para a melhoria das condições de vida dos brasileiros. Para alcançar o primeiro objetivo, ou seja, controlar a inflação, o governo pretendia adotar medidas com a redução dos gastos públicos, a contenção do crédito ao setor privado e a renegociação da dívida externa. Em relação à dívida, em março de 1963, o ministro da Fazenda, Santiago Dantas, visitou Washington, lá obtendo empréstimos de cerca de 400 milhões de dólares. Entretanto, somente uma pequena parcela foi liberada imediatamente. O restante ficava condicionada à evolução da situação econômica brasileira. De fato, nem o governo americano, nem o Fundo Monetário Internacional, FMI, nem os credores internacionais estavam convencidos da viabilidade do plano trienal, preferindo uma atitude de pagar para ver. E já em meados de 1963, o próprio governo brasileiro tomava medidas que comprometiam os objetivos do plano. Foi concedido um reajuste salarial de 60% ao funcionalismo público, quando o previsto era de apenas 40%. E foi relaxado o controle sobre as concessões de empréstimos bancários aos empresários. O plano trienal, nem os empresários, nem os sindicatos dos trabalhadores viam com bons olhos o plano trienal. Ambos achavam que esse plano levaria o país para a recessão. Você já sabe o que é uma recessão e o que ela significa. Uma diminuição de ritmo de todas as atividades econômicas, como nós tivemos nesse ano pós-Dilma. Geralmente, ela é acompanhada de queda na produção industrial, desemprego, redução salarial e queda de consumo nas vendas. Assim,
Já no segundo semestre de 1963, ficou evidente que o governo não tinha apoio suficiente para implantar o plano trienal. O resultado disso é que a inflação continuou a subir. Também as taxas de crescimento econômico despencaram para 0,6% do PIB em 1963, chegando ao seu nível mais baixo desde o início da Segunda Guerra Mundial. Outra medida importante do governo Jango foi o compromisso assumido com a realização das chamadas reformas de base, consideradas essenciais para uma transformação profunda das estruturas econômicas e sociais brasileiras. A reforma de base incluiu as reformas do sistema bancário, urbana e administrativa, da legislação eleitoral, prevendo, entre outras coisas, a extensão do direito de voto aos analfabetos, universitária, fiscal, ou seja, o sistema de cobrança de impostos, a regulamentação da remessa de lucros para o exterior e, principalmente, a reforma agrária. Esta última só poderia ser realizada com alterações na Constituição de 1946. A Constituição estabelecia que as desapropriações de terra só poderiam ser feitas mediante a prévia e justa indenização em dinheiro. Na prática, essa exigência impedia a realização de uma reforma agrária ampla, porque o governo teria de gastar muito dinheiro com as indenizações. Para contornar esse problema, o presidente enviou ao Congresso um projeto de emenda constitucional. Mas o projeto foi vetado pela maioria conservadora do PSD e da UDN. Como você pode perceber, o tema da reforma agrária é muito antigo em nossa história. E sua solução não parece ser assim tão fácil como a gente pensa. O objetivo da reforma de base era ampliar a participação dos trabalhadores na vida política e cultural, melhorar a distribuição da terra e da renda e eliminar obstáculos ao desenvolvimento econômico do país. As reformas não tinham, portanto, um caráter anticapitalista. Ao contrário, pretendiam aprofundar o desenvolvimento capitalista brasileiro em bases nacionais. Para isso, era preciso aumentar o mercado interno e controlar mais os investimentos externos. Mas nem todos viam as reformas com simpatia e muitos não concordavam com a sua implantação. O debate a esse respeito na imprensa, no Congresso e nos sindicatos agravou ainda mais a polarização política e ideológica que já vinha crescendo na sociedade brasileira. A divisão da sociedade entre os setores a favor e contra as reformas foi ficando cada vez mais radical. Mas como se posicionavam os partidos políticos em relação a essa divisão? Você deve lembrar de que o presidente João Goulart pertencia ao PTB, que apoiava a reforma. Mas será que o PSD
bem mais conservador, ainda mantinha a antiga aliança com o partido do presidente. E quanto ao UDN, que voltara a ser oposição? Na realidade, a divisão da sociedade em polos opostos era facilitada pelo fato de que os três grandes partidos políticos surgidos em 1945, o PSD, o PTB e o UDN, passavam por uma verdadeira crise de identidade. Tanto no PSD como na UDN, surgiram dissidências que reuniam os parlamentares mais progressistas. A ala moça do PSD e a bossa nova da UDN. Essas dissidências apoiavam as reformas de base e outras propostas de conteúdo nacionalista. Ao mesmo tempo, assistia-se ao crescimento eleitoral do PTB e o surgimento também dentro desses partidos de uma ala mais moderada, os chamados fisiológicos, e uma ala mais radical, o grupo compacto ou ideológico. A polarização política estendia-se também aos setores organizados da sociedade, como os sindicatos, as agremiações estudantis e as associações de empresários e profissionais liberais. Entre 1961 e 1963, o movimento sindical viveu um momento de intensa organização e mobilização. Nesse período, só para você ter uma ideia, foram deflagradas 435 greves contra as cerca de 177 ocorridas em 1958 e 1960. Além disso, o desenvolvimento do sindicato nas lutas políticas abriu espaço para o surgimento de organismos que coordenavam a ação de sindicato de diversas categorias sobre uma mesma orientação política. Assim, em fim dos anos 50 e o início dos anos 60, surgiram entidades como a PUA, que era o Partido de Unidade e Ação, e o Fórum Sindical de Debates. Em 1962 surgiu o Comando Geral de Greve, que pouco depois se transformou no Comando Geral dos Trabalhadores, o CGT, e comandou duas grandes greves gerais de caráter político. O CGT era ilegal, segundo a legislação sindical da época, que proibia a criação de centrais sindicais horizontais, isto é, sindicatos de diferentes categorias profissionais não podiam se reunir numa mesma organização. Assim, o governo fechou os olhos para a atuação do CGT, que era controlado por lideranças sindicais ligadas ao PTB e ao PCB, outro partido que também era ilegal, mas tinha sua atuação tolerada pelo governo. Mas não era apenas os trabalhadores urbanos que se mobilizavam. Também os trabalhadores rurais avançavam na sua organização, representados pelas ligas camponesas e pelos sindicatos rurais. Você pensa que sempre foi fácil para o governo no Brasil em todas as épocas? Não foi fácil, não. As ligas camponesas foram associações de caráter civil, que se dividiram a partir da área cafeeira e da área canavieira de Pernambuco. Criadas com o objetivo de garantir os direitos dos trabalhadores rurais, elas se afirmavam nacionalmente já no início dos anos 60, colocando-se à frente da luta por uma reforma agrária.
cunhando o mote reforma agrária na lei ou na marra. Em 1963, diversas federações de trabalhadores rurais fundaram a CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, que logo a seguir se filiou ao CGT. A defesa da reforma agrária radical transformou-se então na principal bandeira da Confederação. Também os estudantes, representados pela UNE, União Nacional dos Estudantes, mobilizaram-se em todo o país na defesa das reformas de base, especialmente a reforma universitária. No polo oposto, surgiram organismos como o IBAD, o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, e o IPS, Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, que reuniu empresários, tecnocratas, professores universitários, jornalistas, economistas e profissionais liberais em geral. Esses institutos foram criados com o objetivo de defender a livre empresa e a economia de mercado. Defendiam um capitalismo moderno e totalmente aberto ao capital estrangeiro. Suas atividades eram estudos e debates e também a propaganda política junto aos empresários, às Forças Armadas, à Igreja, ao Congresso, aos sindicatos, etc. Assim, os dois institutos se transformaram no centro da oposição civil à reforma de base. Mas o IPES e o IBAD também atuavam cada vez mais entrosados com os círculos de oposição militar, que teriam participação decisiva na derrubada do governo Jango. E a sociedade, como ela se movimentava nesta época? Olhe bem, quantas associações, organizações e entidades existiam na época. Basta você lembrar das siglas. Ala Moça do PSD, Bossa Nova da UDN, CGT, CONTAG, IBAD, IPES. É coisa demais. Era confusão demais. Por isso, tudo isso que estava acontecendo se transformou num pré-requisito para a conversa do nosso próximo tema, que é o movimento de 64. Essa abolição política, esses contrastes, era como se fosse um aviso já anunciado, que as Forças Armadas iriam entrar, que os conservadores iriam entrar. Então amanhã nós vamos continuar esta nossa conversa sobre a lição que todo político hoje deveria saber, deveria conhecer. Porque são com esses erros que a gente consegue construir uma política melhor. A gente tem que saber a história, a gente precisa conhecer a história. Por isso é que eu resolvi a fazer esses breves comentários sobre a nossa breve história de J.K. Lula da Silva. É muito importante que você tenha noção do que está acontecendo no país hoje.
é muito importante você saber que o futuro não existe. O futuro já era. Aliás, o futuro ainda não chegou. O passado já era. Mas é através do passado que a gente pode chegar no futuro, porque agora é o presente. E o presente, o hoje, é terrível. Nós temos um governo federal onde temos um presidente cara de pau que tem uma podridão tão grande dentro das suas raízes que eu fico impressionado. Na estrutura do Palácio do Planalto existe hoje um grupo. Eu não sei nem se os caras são ladrões, o que é que aqueles caras são. Porra, os caras ficavam com raiva porque recebia só 2 milhões. Ficava puto que alguém recebia 10. É aquela história da aritmética como justiça. A justiça não pode ser uma aritmética. A justiça tem que ser geométrica. Porque aritmeticamente, esse dinheiro roubado devia ser dividido em partes iguais como um bolo. Para os 40 ladrões, cada um receberia um pedaço do bolo igual. Mas isso não funciona. Só funciona é aquela história. Tinha que ser geométrica. Tinha que ter outros elementos. Pessoas que mereciam mais porque influenciavam mais. Tudo em torno do presidente Temer. Veja aí se você concorda ou se você discorda. Se você concorda, deixa aqui o seu recado. E se você discorda também da minha opinião, deixa aqui o seu recado. Eu sou o Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Muito obrigado por me ouvir diariamente nesta conversa, aqui, direto da Academia Lato Senso do Instituto Capuí Filmes. Até amanhã.